A voz da história de hoje é a voz de um profissional, assim, que ele é multifacetado. Não é historiador, mas ama muito mais a história do que muito historiador que a gente conhece, né? Ele é. Eu vou resumir, gente, porque assim, o currículo do meu convidado vai vai levar o vídeo todo, mas vai estar na descrição do vídeo, assim, para quem interessar. Ele é dentista, ele é também educador físico, professor de algumas universidades aqui em Fortaleza. Tem doutorado na França, pós-doutorado na França, nem é doutorado. E vereador. E o que é que uma pessoa que tem um pós-doutorado em odontologia, né, na França, está fazendo aqui do Voz da História? Pois é justamente isso, porque o diletantismo dessas pessoas aqui nos encanta. Danilo Lopes, obrigada por ter aceito Eu que o agradeço, convite. Isabel, estar Nossa, aqui, podendo falar, né, sobre a história me encanta. Eu ainda fiz 2 anos do curso de História, pretendo terminar, finalizar. é mesmo, Danilo, Fiz, ainda quando eu tem formei esse em odontologia, que eu me formei em 88, eu eh, entrei como aluno, né, concludente, especial, como é que como chama, né? concludente na UFC. Aí fiz 2 anos, mas eu estava no início da profissão, aí deixei, depois formei educação física. Nos 15 anos meus de formada odontologia, eu me formei em educação física, que era um sonho, toda a vida eu fui muito envolvido com esporte, né? Mas a história sempre teve dentro de mim, né? Então, eu gosto muito de viajar, de conhecer o mundo, as matérias que eu gostava mais no colégio era História e Geografia, tanto é que a medalha Paulo Freire eu dei para uma professora de História minha, que hoje vive numa casa de idosos, É né? Foi uma mesmo, festa lá na casa de idosos com a professora Socorro Costa, do 7 de setembro, que né? massa. Foi super emocionante e assim, e eu disse para ela, tudo, né, eu me lembrava dela. E é quando eu me emociono em viagem, é porque tudo é muito marcante na minha mente o que eu estudei no colégio. O que é interessante é assim, geralmente o pessoal que das humanas gosta mais da história, de geografia, no meu caso, assim. E aí você foi parar na odontologia, por quê? Eu, na época, Mas gostava também, existia tinha uma esse interesse. influência muito grande, né, e uma exigência muito grande familiar, né? Eu gostava de saúde, né? Minha família Sim. tem muita gente que é profissional de saúde, né? E eu disse, não, eu vou fazer e vou fazer história depois, né? Foi justamente o caminho que eu trilhei, sendo que, como eu estava no início da profissão, eu Tinha que tinha que investir, né? investir. Claro, Aí focar. tive que parar o curso, né? Mas sou meio que autodidata, mas vou terminar minha graduação. Isso aí é uma coisa que eu consigo fazer, né? Consegui fazer essa pós-doutorado, doutorado, Pois mestrado, é. 5 especializações, tudo isso porque eu sou extremamente planejado. Tudo meu, ele tem um planejamento para ser executado. Também não é nada impossível de ser executado, né? Então, não coloco nenhuma eh, eh, plano mirabolante na minha vida, Que- não. Tudo é executável. Por isso que eu consigo. Eu tava pensando, né? Como é que tu dá conta de fazer tanta coisa, né? E ainda tem uma rede social super ativa, porque o Danilo, é impossível você passar pela tua rede social, né? E não se deparar com uma pessoa apaixonada pelo patrimônio. É flagrante, assim. É um vereador muito atuante que eu acompanho, né, seu mandato. Mas é flagrante, assim. Eu fui eleito por minhas categorias, né? Eu não sou de família política, eu não tenho liderança política, minha liderança sou eu mesmo e o meu pensamento. E quando eu fui candidato, o Hum, meu objetivo era levar a academia para dentro da Câmara, né? Não tinha outra intenção, era levar a universidade, os projetos da universidade, tanto é que nós temos leis aprovadas de alunos nossos de mestrado. Então, essa produção da universidade ela é transformada em projeto de lei, para que melhore a condição das pessoas que moram em Fortaleza, dos nossos conterrâneos e da própria cidade, que necessita muito de projeto. Mas tudo é política, né? Então, muitas vezes, coisas que são importantes são embarreiradas pela questão da negociação política, né? Que, graças a Deus, dentro da Câmara Municipal de Fortaleza, eu pouco enfrentei barreira, ô Isabel. Assim, pela forma como eu consigo dialogar e da forma como os meus colegas entendem que tudo que eu levo é algo que tem relevância. relevante. Não é à toa que, assim, são 16 leis
Talvez não, eu creio que o prefeito não vai deixar de sancionar que foi aprovado ontem, o projeto de lei aprovado ontem, porque é de suma importância para a saúde pública, né? Então, um vereador de oposição, né? Até porque minha posição é propositiva, eu não entro no campo ideológico, né? Eu consegui fazer com que 16 leis sejam sancionadas, realmente não é fácil, né? Foi a maior produção da Câmara em termos de sanção de lei, Puxa vida. né? E não faltei Parabéns. nenhuma sessão, viu, Isa? Isso aí eu já sabia. Falto Né, não, acho que no primeiro, pelo menos no primeiro ano do mandato, isso aí foi bem comentado, né? é o que a Acho gente que você. procura exercer, né? Apesar de eu ter. Você diz, a pessoa diz, Danilo, como é que tu consegue fazer tanta coisa? Eu digo, rapaz, eu não tenho filho nem pet. Então eu mando em mim mesmo, né? A minha vida é uma vida. Se eu quiser passar 24 horas trabalhando, eu passo 24 horas trabalhando. Está quase isso, viu? Porque eu tenho dormido tão pouco. Eu acho que o cérebro, né, fazendo as sinapses dele o tempo inteiro, me chamando para o trabalho, né? Eu tenho dormido pouco e tenho trabalhado demais, realmente. Assim, basicamente É, os 3 turnos, né? Mas sair para mim não é problema nenhum, não. Comecei a trabalhar com 17 anos, já estou até aposentado e do gosta. INSS e continuo trabalhando 14, 15 horas por dia, Cara, né? Mas é o que também faz com que a gente sobreviva. Na minha concepção, o trabalho é o que mais pode dignificar uma pessoa. Mesmo a gente, sendo em vários campos diferentes, tanto é que a questão da história ela veio para suprir algo que falta dentro de mim, ainda que é a formação, né? Mas a gente faz a pesquisa, né? Em livros, né? Em alguns perfis muito bons. Né? Na Voz da História agora vai ser outro campo de mais pesquisa um meu campo. também, né? E a gente vai contando a história de Fortaleza que não está preservada, que a gente precisa dessa preservação. O que a gente precisa registrar, que é para ela que ela não se perca, principalmente a história oral, essas, né? Exatamente. É. Para que ela não se perca, né? Danilo, mas assim, dependendo da professora Socorro, né? Como é que surgiu mesmo assim o teu interesse? E agora pela história do Ceará e de Fortaleza especificamente, como houve algum Olha, fato que deu? Você estava dizendo que deu start, deu, vou contar qual foi. conte, Talvez, conte-nos. talvez seja até um dos vídeos que você disse que tem aí. Ah, Eu nasci no centro de Fortaleza, né? Eu nasci na César Caos, fui criado ali no início da Avenida do Imperador com Senador Alencar, de uma família de imigrantes libaneses, né? hum, De uma tradição oral fortíssima. A tradição oral da minha família é tão forte que eu descobri tudo sobre o meu avô, a família do meu avô no Líbano, e fui bater na cidade que meu avô nasceu. 5 quilômetros da fantástico. fronteira com Israel. Então, assim, Caramba. a tradição oral forte, toda a vida me fez buscar, né, as origens, porque eu acho que a gente conhecia as nossas origens e conhecia a origem de Fortaleza, já que eu fui criado no centro e que ia a pé à Praça do Ferreira com minhas tias, né, e comia o pastel com caldo de cana do Leão do Sul e via os filmes que iam passar no Cine São Luís, naquela galeria que ligava Na Major lateral, não era? Facundo a Nossa, Barão do Rio Branco, nossa. né? Aquilo ali tudo fez com que houvesse um pertencimento, né, de poder ir para Insetu todo domingo à noite, brincar em cima de um tablado de madeira. Então, o que eu vejo hoje, que eu resgato, são coisas da minha infância que estão dentro da minha memória afetiva e que, né, faz parte de mim. Então, eu, certo dia, fiz um vídeo despretensiosamente, porque eu tinha ido na Ponte dos Ingleses fazer uma vistoria, né? Porque ali, quando houve a sinalização do prefeito de que ele iria derrubar a ponte metálica, que é o viaduto Moreira da Rocha, Sim. eu resolvi fazer logo uma solicitação de tombamento, que ela não era tombada, porque ali são nossos 3 primeiros pias, né? Que a Não muralha era tombada. não era tombada. A muralha Rockshore, a ponte metálica e a ponte dos ingleses, que a ponte metálica dos ingleses a gente chama de metálica, mas Isso. não é, né? E aí eu fui fazer a vistoria, porque a prefeitura resolveu finalizar, tinha um acordo com o Estado, mas essa briga política deles acaba afetando também isso, e resolveu dar continuidade à reforma da Ponte dos Ingleses. E eu fui lá. Quando eu fui, eu disse, rapaz, eu vou passar ali na Praça do Cristo Rei, do Cristo Redentor. Sim, É um ali local, é um perto. local que tem, né? Aí peguei meu carro, fui para lá e me lembrei da casa do Mister Hall, né? A Igreja Nossa Senhora da Aí você Conceição. lembra não da casa, né? Não, da Já. história da casa, Mas da tu lembra ali, localização. Não, antes do dragão, não, dela lá não. acabou minha memória, eu não Não, ela, consigo. ela não existia. Já não existia Não, mais. não existia. Ah, foi Não quando existia. passou a leste-oeste.
Que ali era. Ah, Exatamente, verdade. quando foi Vicente Fialho, né, o prefeito. Sinal, um dos melhores prefeitos que nós tivemos. Né? O que a gente tem ainda de coisa que foi resgatada, que nos anos 90 estava numa situação, antes da criação do Hum. Centro Cultural Dragão do Mar, ali a rua que é onde o Chopp do Bexiga fica, ali passava uma rua. E onde é o Centro Dragão do Mar, parte dele, a parte de baixo, onde é o planetário, era um terreno. Né? Então, isso eu peguei ainda no 94, 95, né? Tinha um bar chamado Coração Materno ali, e as casas em uma situação bem ruim. Aí, quando veio o Dragão do Mar, ele veio resgatar essas casas antigas que tinham nessa rua, que estão justamente onde estavam justamente esses bares. Mas eu vou até retornar amanhã à noite lá, porque está numa situação de total abandono. Mas ali E o onde. entorno que tá. Não, acabou-se. Acabou. Acabou-se. Eu vou mostrar, porque ali é uma irresponsabilidade. Né? Então, É isso que eu acho massa. eu vou contar a história da praça do Cristo Redentor, aí desce Do Cristo Redentor tendenciosamente. e vai descer, né? Não, aí eu fiz um vídeo pegando a igreja e a ladeira, porque onde era a casa do Mister Hall é o outro asfalto, que não é Sim. nem o Dragão do Mar. Derrubado e duplicado. Aquele asfalto duplicado, a parte vizinha ao Dragão do Mar era a casa do Mister Hall, né? Com a torrinha que ele tinha, Com um o observatóriozinho. observatório dele, né? Aí eu comecei a pegar e dizer, gente, aqui tem tanta coisa, né? Tem o seminário, tem a igreja, tem o Teatro São José, tem o obelisco de 1922, né? Já tem 102 anos Como que é? picharam. Eu vi aquela sua Postagem, né? postagem e era bem comentada, né? É. Aí viu, Os vândalos, né? não, aí sair, a Picharam. questão da pichação em Fortaleza é uma coisa que realmente ela tem que ser rediscutida, discutida de todas as formas. Não tem Porque nada, nenhuma legislação, não, sobre tem isso. legislação, mas não é posta em prática. Tem legislação para tudo, Isabel. Sendo que não tem efetividade no cumprimento da legislação. E tem uma coisa também, Dani, vou falar como cidadã comum, né? E é pouco divulgada. A grande verdade é que falta mesmo essa educação cívica, Total. moral e cívica, não moral mais, que É esse o problema. não A faz cidade, ela está quer dizer, muito feia. eu não sabia, olha que, né, se eu tenho algum interesse, assim, pela Não, mas tem urbanidade, legislação para tudo. Não tem fiscalização, a GFIS não tem efetivo não tem suficiente, não tem interesse das gestões em fazer a fiscalização do lixo, da pichação, do patrimônio. Até porque essas casas que eu tenho mostrado, ultimamente, inclusive na Jacarecanga, são a mesma coisa aconteceu no edifício São Pedro. O que acontece? Muitas vezes fica como espólio familiar ou herança. As pessoas não têm condições de manter, mesmo as que não são tombadas. Aí começa, ela não mora lá, não consegue alugar. Aí vandalizam, entram, tiram logo lâmpada, tiram janela, tiram porta, tiram telhado. É. Não existe uma responsabilidade do Estado em fazer com que haja segurança desses locais. Aí se acaba. Foi o que aconteceu no Bangalô Aristides Capibaribe, que já houve destombamento e já deve vender. Mas o final de tudo é isso. Né? Não existe uma política pública, nós estamos propondo. Nós temos pelo menos 14 projetos visando o patrimônio em Fortaleza. Caramba, Né? É muita coisa, mas tem que ter um sentimento de pertencimento da gestão pública que não tem. Essa gestão atual, ela não tem pertencimento com Fortaleza. Sabe? O prefeito que vier, ele tem que amar Fortaleza. Até porque ele vai ser o prefeito dos 300 anos. Então, se não tiver um ódio de amor à Fortaleza nessa campanha, de fato, né? Amor de fato. não é de blá blá blá. Blá, blá, blá. Né? Eu, assim, o que eu pude fazer e que eu posso fazer, eu tenho feito. Às vezes eu posto e a pessoa diz assim: você só faz vídeo e o que Efetivamente, você propôs, sendo que ela não sabe, pois porque ela não acompanha o mandato, que é outro problema, né? Isso aí não é só em Fortaleza, é em todo canto, né? Nem a imprensa cobre a Câmara Municipal de Fortaleza. O que é que Tirando, olha, eu vou dizer um deveria tá negócio, fazendo? sendo justo, né? Tirando algumas rádios, inclusive a Dom Bosco, que o Pedro Sampaio está constantemente lá, certo? Você não vê jornal e TV nenhuma cobrindo a Câmara. A não ser que tenha algum barraco. Algum assunto Aí polêmico? quando tem, aí vai, todo mundo corre. Né? Então a gente vê às vezes o Bruno do Dia do Nordeste vai lá, mas vem muito pouca gente
entendeu? Cobrindo o dia a dia da casa. Não tem. Na Assembleia tem mais. Então, como é que você conhece? Você não sabe nem quem são os vereadores. Eu perguntei a um aluno meu da Unicris essa semana, eu dando aula, aí eu perguntei, quem você votou para vereador em Fortaleza na eleição passada? Aí ele disse, professor, eu não lembro. Meu, Né? Eu disse para você ver, você é uma pessoa que está já terminando o nível superior e você não sabe, imagine as outras pessoas. Ninguém sabe quem são os vereadores, ninguém sabe o que se faz, ninguém vai no site pesquisar quais são os projetos para a cidade. Mas na hora de fazer a crítica, vem, sendo que eu sou reativo. Né? A pessoa que criticou, eu respondo, porque ali, ô Isabel, na minha rede social, não é a assessoria que responde, não. é você Se tiver mesmo, uma pessoa com pessoalmente. falta de educação respondendo, é o Danilo que está respondendo com falta de educação. Não é Não é mesmo? ninguém. Eu não dou a ninguém essa autonomia. Entendeu? Se é para responder o Cara, direct, sou eu que respondo. E outra coisa, eu respondo logo. não sei como tu dá conta, né? Porque é muita gente. E cada vez aumenta mais, porque a rede, com a questão principalmente da história, aumentou muito, né? Muito. Nós estamos o quê? Com 56 mil seguidores e vai se avolumando. Talvez o meu cansaço seja muito por isso, mas eu não deixo de ficar com essa responsabilidade, não, sabe? Eu tendo tempo, eu reservo tempo para isso e respondo todo mundo. Eu acho impressionante. Por falar nas redes dele, Daniel, tem um vídeo teu aí que viralizou, né? Mas viralizou mesmo, que é aquele das igrejas. E eu acho interessante é que você fala desde o patrimônio, coisa séria, como aquela que a gente vai colocar aí, o vídeo. E até a do Ceará Moleque. Quer dizer, Sim. é multifacetado, como falei no começo, até nas suas postagens, porque a história nossa é muito facetada, né? Porque eu estou tentando mesclar, sabe o que, Isabel? Ah, Não para só não no ficar chato patrimônio, também. para não ficar repetitivo, a gente tem um vídeo sobre a Francisco Sá, mas nós vamos ter um, né, sobre a Noite dos Mil Mortos. Ah, é Né? Então, fantástico. eu quero resgatar pessoas, eu quero resgatar Rodolfo Teófilo, entendeu? Que foi importantíssimo, principalmente como um médico, na verdade, farmacêutico, né? Era. Sanitarista, né? Eu procuro colocar os nomes das pessoas, assim, e ter o reconhecimento de quem mora, né? Quem é que sabe que Vila Velha era o nome do sítio que o Coronel Carvalho doou para ser o primeiro hidroporto? Então a pessoa mora do Vila Nossa, Velha, e tem a não Coronel sabe. Carvalho, então a pessoa começa. O que viralizou mais foi esse primeiro, que foi aí que me deu o start, esse que eu fiz na Praça do Cristo Sim, Redentor, que eu acordei assustado, porque eu nunca tinha. Né, quando eu acordei no dia que seguinte, foi não que foi nem na aconteceu. segunda, eu coloquei numa quinta, depois eu botei para a história para o domingo, eu digo, meu Deus do céu, o que é isso aí? É a necessidade que as pessoas têm no conhecimento da história da cidade. Né? O outro foi da Avenida João Pessoa. Né? Quando você menos imagina, a Casa do Português é um dos locais mais festejados da cidade. Né? Mais Interessante. festejados disparadamente. E controverso, né? Porque tem gente que acha aquela arquitetura Feia, horrorosa, pois é. um monstro, um monstrengo, mas faz parte da história de Não uma faz época parte da da vida cidade. de todo mundo que sai para o centro E vindo da quantas vezes a Parangaba. gente passou ali em frente, E né? não tem como não chamar atenção. Não tem. Feia ou bonita, Feia ou ela doida. ela é totalmente diferente de tudo, né? É, Existe o pertencimento dela. Então a gente tem que resgatar a casa do português também, né? temos. Aí os vídeos foram acontecendo e eu estou tentando ver se eu mesclo justamente isso, porque as pessoas começam a ter conhecimento. Naquela primeira era Dom Luiz, o bispo, né? A Avenida Dom Luiz. Aí eu fiz um sobre a Confederação do Equador, só tem nome de rua. Aí a pessoa, poxa, eu não sabia que Carapinima foi morto, Não né, ali passa no passeio público. Então, essa é a intenção, né, que as pessoas reconheçam a cidade dessa forma. e acaba se aprendendo, né? E conhecendo Exatamente, você ama mais, né? O que você conhece, né? exatamente. Voltando aí Da igreja, né, que você pros falou? 1000 mortos Sim. do. Você quer falar um Não, pouquinho? pode Ó, falar. não, sobre os 1000, sobre Ah, esse esse episódio, ou vai ser inédito, né? Vamos deixar para você falar lá no seu. vai estar inédito. Eu não sei se quando, né, existem, você vai fazer uma sequência dos podcasts que você tem colocado, né? É, Ele tá no o tema, os, sim. os 1000 mortos ele já terá passado e já vai estar na rede social, Ah, né? já vai estar. Vai estar porque ele vai ser passando esse domingo no próximo, né? Esse domingo é Francisco Sá com Barra e depois a Noite dos Mil Mortos, que é Esse interessantíssima essa período, história. você leu o do Lira, Poder e a Peste? Sim, Que, sim, que é, sim.
né? Ele abre o Cearense Lira livro, Neto, né? ele abre o livro falando nesse episódio. A É, partir daí eu me interessei muito é. pela vida do Rodolfo Teófilo, E que eu acho que ele tinha que ser mais reverenciado, né, muito Danilo? mais, ele não é homenageado como bairro, ele foi sensacional. Depois ele lutou contra o próprio Nogueira Scioli, né? Mas ele Fabricava a vacina, subia o morro, ia vacinar os pobres, enfrentando uma, o re- poder, né? uma repetição que teve Do da que vimos, pandemia, é do que nós incrível, né? vimos. Essa noite dos mil Impressionante. mortos, a, esses 1.004 mortos, eles equivaleriam hoje a 19 mil pessoas morrendo em uma noite em Fortaleza. Nossa Senhora. Comparativamente, se você pegar os 130 mil habitantes da Não, época, porque Fortaleza tinha 30 mil, com a seca de 87, 88, 89, 1887, 80, foi uma seca mundial, morreram cerca de 50 milhões de pessoas no mundo nessa grande seca que teve na Índia, na China, na África. Ela, a migração para Fortaleza aconteceu de forma gigantesca. Então, 100 mil pessoas migraram do interior para cá. Foi quando foram construídos os campos de concentração, né? já em Barracamentos 1877 já começou ali os começou ali, porque abarracamentos? teve abarracamento depois, em outra seca, mas começou o campo do Alagadiço, É né, que dessa era São época, né? Gerardo, e o da Jacarecanga, que é onde está o Pirambu, ali o Moura Brasil, Pirambu, né, Tinha uma ali. tinha ali. Tanto é que depois foram descobertas ossadas, quando foram fazer o sanear, né, na Interessante. região. Então, assim, é uma coisa... E também ali, né, Danilo? Te interrompendo de novo. É porque eu fico empolgada e Não, fico me pode metendo. interromper. É, isso é lá no, quando começaram a escavar ali, em frente ao Fórum Altura Nunes, né? Sim. Ali do Caxias com Tristão Gonçalves. Ali encontraram, Ali teve também ossada, né? ali É, foram tive, descobertas ossadas. é, Ia passar o Metrofol, algo assim, por ali. teve ali pela Jacarecanga Também, né? também, né? Justamente nessas obras, mas sempre descobre, né? Porque os cemitérios de Fortaleza foram rumando a oeste, né? Porque a gente teve o primeiro cemitério no chão da Igreja do Rosário, que é a igreja que eu brigo por ela mesmo, Sim, que é o eu já nosso vi. prédio mais antigo, Sim. né? E o interessante, assim, que eu tenho esse amor grande por igreja e por templo. É uma coisa minha, né? E eu não sou católico, não, sou protestante. Então as pessoas acham até que eu sou Você sabe católico. separar as coisas, né? Não tem para mim é cristianismo. Eu não tenho essa dissensão, não, sabe, Isabel? Para mim, Sim. cristão é cristão. Fantástico. Não existe. Eu sei que existem discussões em torno disso, mas eu não discuto fé de ninguém, não. Para mim, sendo cristão, independe de denominação, seja protestante ou católica, até porque eu venho de uma herança que é totalmente laica, né? O Líbano ele tem só rito oriental da Igreja Católica lá, 6. Meu avô era maronita, né? Minha Sim. avó era de família ortodoxa. Então, para mim, essas questões elas são a de menos, sabe? É preservar mesmo os templos católicos, Mas é notório que você gosta. é, como não Você gosta. preservar o templo da Igreja Presbiteriana de Fortaleza, que foi Pois é, derrubado. ali onde é o Né? Cirulino, é? É, Não é? Onde exatamente era o lá, Cirulino. exatamente lá. E aí E construíram uma modernosa em 75, salvo no Visconde engano, do Rio lá na Branco. Visconde do Rio Branco, exatamente, que nem se compara, né? O templo era Não se lindo. compara. Não se compara. Né? Aí na Igreja do Rosário foi o primeiro cemitério, né? No chão dela. Depois foi criado um perto do Seminário da Prainha, depois mudou para o São Casimiro, que vai ser outra história que nós vamos contar Esse também. do Seminário da Praia, acho que foi no Gustavo Barroso que eu li, que só tiveram 2 É, enterros. exatamente. E aí. Agora, Teve- você já localizou exatamente onde é que Não, ficava? ali não, Eu eu vou queria procurar, porque o São muito Casimiro saber. é na Praça Castro Carreira, que é É a Praça isso, da que era do Estação, né? cemitério do Croatá, que chamava, né? Exatamente. Aí o vento ia dando e disse, não, porque o vento, né, estava Vai levando. indo Aí pro resolveram oeste. criar o São João Batista, né, que é uma relíquia histórica da gente. É. Porque o tanto de gente que está enterrado na nossa história lá, aí nós vamos fazer esse tipo de É visitação. um passeio. Aí, nesse dia, por favor, deixa eu ir contigo. Eu Pois é, adoro cemitério. pronto, eu também O que gosto. você gosta de igreja, eu gosto de Não cemitério. vou mentir que eu gosto também. Eu, Conheci vários já. sim, foi, Foi né? Recoleta, Perlechésio, O da Consolação? Ô, lindo coisa demais. O linda. do Redentor também, lá Gente, em São Paulo. É é- muito lindo, esse eu não muito lindo. conheço. O Redentor, É, né? o cemitério do Redentor. Gosto demais. Danilo, fala mais um pouquinho aí da imigração aí, da tua.
Pois é, Família os Lopes, né? que eram, Todos os eram Lopes estão no núcleos. Ceará. Não, não, Hum. só uma parte, né? Que é a mesma do Fagner, do cantor. Ah, é? Porque assim vieram 5 primos, né? Veio o meu bisavô, inicialmente. Quando isso? Meu bisavô chegou Não, quando aqui eles chegam. em 1906. Certo. Minha bisavó ficou grávida do meu avô no Líbano. Ele veio com o filho mais velho, que tinha 8 anos de idade. Tinha só uma filha, um ano mais velha, que ficou no Líbano. É uma história que tem que ser Nossa. filmada. Por quê? Porque ele vem com o tio Mário, né? Que Marum, todo maronita é Marum, né? Como todo ortodoxo tem o Miguel, né? Ai, que Tem essa relação, fantástico. né? Tem sempre essa relação, porque o maronita vem de São Mário, né? Samarum. Aí veio ele com o Tio Mário com 8 anos, minha bisavó ficou lá, grávida do meu avô, com outro tio, o tio José e a filha. Aí passou-se Primeira Guerra Mundial, perseguição turco-otomana, a divisão do Líbano, né, do Levante, que chama o Levante, né, Jordânia, Palestina, Líbano e Síria, entre Inglaterra e França, porque houve a divisão depois de findado o Império Turco-Otomano, Hum. sendo que meu avô nasceu numa vila na fronteira entre Israel, entre a Palestina, que ficou com a Inglaterra, e o Líbano, que ficou com a França. E começaram a fazer brigas. E teve invasão de xiitas nessa vila que é cristã, que mataram 92 pessoas e o avô do Fagner foi morto. Nossa, numa vila, Numa foi. vila de Ainébal. Conheço. Aí meu avô cresceu sem um pai. Meu avô veio conhecer, depois de 17 anos. Veio para o Brasil minha bisavó, meu avô, o meu tio, José, né, que é pai do Edson Lopes, que é até neurocirurgião, e 2 sobrinhos, o José Fares e o João O Fares. O Fares é o Zé pai do Fares é o Fábio. pai do Fagner, José, o né? Zé Fares, né? O João Fares Fares, Lopes, né? Zé O Fares sobrenome Lopes. dele. Né? Então, a minha bisavó veio trazendo esses 2 sobrinhos do meu bisavô e a filha ficou lá já casada e já tinha filho, ou seja, ela nunca conseguiu reunir a família dela completa. Interessante. Dá Foi um muito filme. doloroso para ela, dar um filme. A vida dela é um filme. Eu É, ainda vou um dia, tendo tempo, resgatar toda essa história. Mascate. Todos Todos que trabalhavam no chegavam, né? comércio, né? Porque quando eu uma vez conversando com o seu Bechara Soleiman, aqui do Armazém Montreal, que é vivo, ele disse que era o seguinte: chegava o navio aqui para o Brasil, eles iam para o Rio de Janeiro, eles desciam. Quando desciam, já viam gente falando em árabe. Aí a pessoa perguntava: você não quer trabalhar, não? Eu te dou um jumento e te dou material para tu ir vendendo. Tanto é que nos chamam de galego, porque É, isso aí eu não sei porque aqui no Ceará o galego é é o o árabe. louro. Não, Não. o termo galego, árabe aqui, toda a vida foi. Depois virou louro. Mas galego era um termo utilizado para os libaneses. Né? Não sei por qual motivo. Isso é uma coisa que eu tentei pesquisar e nunca encontrei. Então, o termo galego de vender não vem da pessoa loura, vem do árabe, que era quem fazia o mascate aqui no interior. Né? Então, Fantástico. todos iam trabalhar no comércio. Né? Obviamente, muitos prosperaram, são muitas famílias libanesas aqui. No Brasil todo, né? O Brasil é a maior colônia libanesa fora do Líbano. Mas a colônia do Ceará É é grande, é a expressiva maior de e todos o os imigrantes. comércio ainda hoje, eu acho que Vários, vários. Vai uma pegar grande parte assim do muito, grande muito. comércio é de Né? libanês, né? Exato, libanesa, Najib Gazelle, Casa Bachar, o Esplanada Os era de Ari, libanesa, o Casa Blanca com Zari, né? O próprio Armazém é, Monteal do seu Bechara, o seu Michel Abuasde com o Armazém São Michel. Então é tem, mesmo. né? Tem vários ainda que persistem até hoje, que trabalham no comércio. Moravam a maioria Aí morava a maioria ali por na onde no centro, era mais na Major Facundo inicialmente, né? Era os ali. comércios. Mas as casas era General Sampaio e Senador Pompeu, que fixaram residências, né? Ah, é? Você sabe que esse meu quarteirão aqui era um quarteirão de libaneses? Sim. Ainda hoje, pronto, essa pessoa da. Depois a gente corta isso aí. Da Cajuína, a mãe é libanesa. Ah, é? É os Burramra, Ah, aqui na certo, certo, frente. certo. Aqui tem os Otoshi, aqui do meu direito, Sim, e sim. aqui também Otoshi, aqui do outro lado. É cheio. É a E filha. é interessante porque eu sabia que era mais pelo centro, mas aí depois eu Não, descobri que aí, esse quarteirão era mas do todo, centro saíram, né? Porque a cidade expandiu como para toda Aldeota. a É, classe o- média, média alta, migrou, né? exatamente. Os libaneses migraram para esse lado, não foram
para a Jacarecanga, não. Eles vieram para o lado da aldeota mesmo, né? Acho que nem teve, né? Na Jacarecanga, Não, do Jacarecanga era mais o migração deles. pessoal local, não. Era centro do centro, migrou para o leste, né? Mas assim, Fantástico. fez a história do Ceará também, ajudou a construir Fortaleza, né? Sem A dúvida. Igreja Melquita, né, que inicialmente ela foi Que é a do do Líbano. Líbano, ela é um rito oriental. Pouca gente sabe disso. Uma boa parte do rito era ainda. Não, ainda é. Bom, Eles eu mantêm. acho fantástico, né? É o rito oriental da Igreja Eu gosto. Católica Romana. A Igreja Maronita, por exemplo, pertence à Igreja Católica, foi incorporada, mas o padre pode casar, né? Ah, Tem padre na interessante. Igreja Maronita casado, pelo menos no livro metade é casado, mas pertence à Igreja Católica. São 6 ritos orientais. Como a maioria, né, é chamado rito greco-melquita, né? Tem uma característica um pouco ortodoxa, sabe? Aí foi ela primeiro, os libaneses começaram a Hum. rezar a missa melquita na igreja de São Pedro, encontrou, né, espaço lá, em São Pedro aqui da Praia de Iracema, e depois foi construída na República do Líbano, a igreja do Líbano. E que tinha um clube Líbano Brasileiro também, que infelizmente, né, foi Também que foi vendido. pro vinagre, né? É. Aí pronto, é a história de Era Fortaleza, ela é marcada pela Tiburcio imigração Cavalcante, libanesa. né? Tiburcio Cavalcante. Não sei se acontece contigo esse fenômeno. Eu me. A cidade está tão descaracterizada, como se tivesse nascido outra, que tem horas que eu perco a referência. Eu não. É, A memória parece que se esvai. Por isso que é importante também esses registros, a né? gente tem que Porque tem, registrar, né? Ela por ficava, exemplo, uma foto que tem o Clube Líbano para a gente se localizar, assim. Não do clube, da localização, é, né? mas a Tiburcio Onde ele ficava. Cavalcante, Silva Jataí, né? Era esse Tipo, quarteirão Tiburcio aí. Cavalcante. Até a Silva Jataí, Tiburcio Cavalcante. é, Antes da Silva Jataí, porque tem que é a mesma Tavares Coutinho, né? Viu? A seguinte, que eu não estou lembrado qual é. Tavares Coutinho, Não, aqui na não, aldeia. a Tavares Coutinho é a continuação da. Não vê o nome dela, que nasce no Campo do América, que é a rua do Círculo Militar. É a Cano de Aguiar. Cano de Aguiar. Aí, depois da Cano de Aguiar, tem essa rua que eu não estou lembrado, que é entre a Silva Jataí e a Cano de Aguiar, que era o Clube Líbano, ficava nesse Entendi. quarteirão, tá? Pois é. Nesse quarteirão exato. Inclusive, sim, é até um edifício, Clube Livre, para consolar, né? Existe um nome, Exatamente. Clube Livre. Mas, Danilo, eu queria ver contigo aí aquele vídeo Na hora, que vamos eu lá. citei. Sendo as nossas 10 igrejas mais antigas, a 10ª mais antiga é a Igreja de Nossa Senhora do Carmo, de 1906. Igreja do Pequeno Grande, nossa 9ª igreja mais antiga de Fortaleza, 1903, patrimônio belga do Brasil, mas isso é outra história. Essa aqui é a nossa 8ª igreja mais antiga, 1875, Igreja Bom Jesus dos Aflitos da Parangaba. A nossa 7ª igreja mais antiga é a igreja de Nossa Senhora da Conceição, aqui na Messejana. Ela é de 1873. A igreja do cemitério São João Batista é a nossa 6ª igreja mais antiga, é de 1866. A igreja de São Bernardo foi construída em Taipa em 1854, ruiu e logo depois foi reconstruída. Pela distância entre a 4ª e a 6ª, eu considero como 5ª igreja. Em 1852, Igreja São Pedro Pescador, que se chamava Nossa Senhora da Saúde, mudou o nome depois de construída a nova igreja. É nossa 4ª igreja. A Igreja do Patrocínio é a 3ª igreja mais antiga de Fortaleza. Ela foi finalizada a construção em 1852. Como nós já vimos anteriormente, Igreja de Nossa Senhora da Conceição, 1841, 2ª igreja mais antiga de Fortaleza. Essa é a Igreja do Rosário, de 1755, foi nossa primeira igreja, super importante para a nossa história, está com problema estrutural, temos que cuidar dela, está vandalizada também. Aí eu resgatei todas essas igrejas, né? Que é importante demais, né? Eu tenho um monte de pergunta dos Sim, internautas sim. sobre um vídeo desse. Danilo, você vai em cada lugar desse? Vou em cada É lugar no mesmo desse. dia, não, né? Não, Você sai fazendo uma às vezes compilação. eu faço 2 vídeos num dia só. Porque assim, eu tenho que otimizar meu tempo, né? Esse das igrejas eu fui todos no dia, né? Então, tudo, Isso tudo. Mas tem que gente, é ser. maravilhoso. Por exemplo, o que esse viralizou, assim, muito mesmo. O da João Pessoa iam ser 2 vídeos.
Aí assim, eu digo, sabe de uma coisa? Eu vou compilar. E outra coisa, o Ricardo filma, eu falo e eu jogo no CapCut na hora. Então eu já edito na hora. Ah, Quem faz tudo sou eu, não é ninguém que faz, não. É meio louco isso, né? é, Então eu edito, aí o da João Pessoa diz, rapaz, está dando muita coisa, assim, é muita informação, eu vou dividir. compilar tudo num vídeo só. Aí ficou um vídeo assim excelente, porque tem muita coisa na vida de João Pessoa, na Visconde Cauípe, a Estrada da Parangaba, né, do Arronches. Tem, Então tem. a gente tem muita coisa nele, né? Então tudo isso sou eu que faço. Aí tem um outro assessor que depois a gente começou a fazer umas capinhas que deve ter no vídeo aí do Ceará Do Moleque, Quintino né? de Cunha, Que eu tem. disse, não, vamos fazer para ficar mais bonitinho a edição. Porque fica mais, até chama mais atenção Chama também, mais né? Fica atenção. melhor, né? Já que você faz um trabalho tão Mas é de interessante, sabe por excelência, quê? Porque um vídeo desse viraliza e ele não teve nada de edição. Ele teve mostrando é, as é o igrejas. orgânico, como chama, né? Total, total. É Mas o primeiro vídeo que viralizou, não teve nada de edição. É uma coisa que eu brinco com o pessoal da assessoria, né? Até a gente às vezes faz uma coisa super bonita, super editada, e a gente não sabe por quê. A gente fica discutindo, será que esse vai, será que esse não vai? são os mistérios, O Danilo, a da gente nunca Aldeota não sabe. foi, assim, todos passam de 20 mil visualizações. O da Aldeota não foi, se duvidar, o da Jacarecanga que está dando quase o dobro do número da Aldeota. Mas eu esperava que a Aldeota desse mais, entendeu? O vídeo da Santos Dumont, né? Interessante Mas o da demais. Jacarecanga não, o da Jacarecanga ele... Mas nada como o da João Pessoa, viu? Do que a cidade foi para leste, oeste e sul, João Pessoa é imbatível. Vou rever. E vou deixar o link. Aliás, eu quero. Depois a gente passa o Instagram, o teu Instagram, Perfeito, né? perfeito. Coloco na descrição do vídeo. É, Danilo, essas datas tu grava tudo. Gravo, eu estudo, né? E gravo. Como é que Eu pode? sou péssimo fisionomista. Assim, se você. É mesmo. Olha, eu tenho que assim ficar gravando muito. Pois se eu te encontrar por aí e tu não me conhecer, tu vai Pois ver, olha, viu, meu sabe que eu vou cumprimentar, Perdeu um mas eu monte de posso voto. não reconhecer. Eu sou É terrível de mesmo. fisionomia. Meu Deus do céu, às vezes eu passo vergonha. Mas não me bote data, não, justamente por conta da tradição oral da minha família. Todo almoço libanês da minha família, ele é regado a fato e data. A data ela tem que Que estar. maravilha. Então eu memorizo sempre data. Né? Ontem eu conversando, fui dar uma entrevista para o Otimista no Presidente Vargas, e meu pai foi árbitro de futebol, chamava Gilberto Ferreira. E eu dizendo que minha memória do PV vem de 1971. Aí eu contei o fato do que me marcou. Mas por que foi 71? Porque ele estava com uma pessoa que ele começou a trabalhar somente no final de 71 e ele não estava trabalhando ainda com ele, entendeu? Então minha mente ela começa a fazer link com data. Ah, você faz Data e os links para gravar. faço. Tudo eu faço link. Você Né? falou ali na igreja de São Bernardo, que é uma igrejinha tão esquecida, né? Ninguém vê, Tão pertence à paróquia de encolhida. Nossa Senhora das Dores, né? Na Nossa do Carmo, aliás, pertence à paróquia de Nossa Senhora do Carmo. Que é Sim, uma coisa até pela interessante. proximidade ali, né? Em Minas, toda igreja do Carmo tem igreja de São Francisco perto. A nossa, A nossa tem. olha só. É dos capuchinhos. Né? Por quê? Porque os ricos iam para a igreja do Carmo e os pobres iam para a igreja de São Francisco. Faz a dois das igrejas, porque Tem muita tem coisa. muitas outras que Muita. vieram Tem depois. capela linda, por exemplo, a capela da Santa Casa de Misericórdia. É linda, Lá dentro. conheço, Tem muita coisa para ver conheço. ainda. Tem várias capelas pequenas, igrejinhas pequenas, né, que a Sim, gente pode resgatar. Né? aquela do São Bernardo, voltando. Pois é linda aquela igreja. Você Ele não é uma sabe nem que ela graça. existe. Você tá ali no burburinho do centro, Passa aí entra. Não, despercebido. e quando entra, que parece que o mundo não existe. E Isso é que Danilo, é legal, né? é Muda energia na hora. impressionante, é, muito. É, e você sabia que o altar lá é o que era da Sé? Levaram para lá. Essa eu não A Sé sabia. que derrubaram, Sim, eu também descobri há poucos dias, tá aí. numa leitura, acho que foi do Instituto Ceará, que eu sou louca ao ponto de baixar Os os artigos artigos, da eu adoro. revista Eu tenho muito suporte e deles. leio no tablet, é onde eu estou e tal. E eu não sabia, porque eu tenho uma vontade, saudade do que eu não vi, É, de ter visto aquela igreja. nossa mãe. De ter entrado. Existe uma foto do altar, não sei se você já teve. Não Eu tive te acesso passo, a eu vou ela. te passar. E De uma tá no São revista. Bernardo, é? Isso. Mas só a pedra, né? É. Do altar.
Qual tá? Mas essa foto que eu tenho é ele Igual tá todo, ornamentado, assim, né? Há controvérsias sobre a a questão da derrubada. derrubada dela, né? Qual é a controvérsia? De que ela não tinha problema estrutural, né? Ah, é. Aí ninguém sabe também, né? Só sei que foi construída essa outra, né? Esse neogótico assim meio esquisito, Ele mas não deve ter. deixa de chamar atenção. Ela chama a atenção porque quiseram meio fazer uma catedral de Colônia aqui, né? Mas aquela outra era imbatível. É Era como as igrejas linda. do Aracati, né, Isabel? É, são lindas. Lindas, lindas. Mesmo aqui do lado, a do Aquiraz, eu acho tão linda aquela Linda, a igreja. primeira capital E a nossa, nossa era enorme, né? Pelo que eu vejo, assim, a proporção, quando da você vê as nave, fotos. né? É, Ela, a nossa. Ah, que antiga. derrubaram, Sim, né? você pega uma foto lateral, a nave dela era gigante, a distância do começo ao fim dela. Era, era. Pois, Danilo, descobri isso, posso até te passar a fonte depois, porque às vezes você tá a ler uma coisa assim e não lembra onde. Porque eu persigo a história dessa igreja. Parece que eu era. Então você Eu tenho a gosta. impressão que eu era beata lá nessa igreja, porque eu não me conformo. É É, revoltante. É é revoltante. o que fizeram com a daquela, porque É, estava com as rachaduras. Mas também diz a história oral que ele morreu, o Dom Manuel, sim. com Foi o primeiro arrependido. arcebispo, né? Arrependido, porque diz que os jornais batiam, todo mundo batia nele. Batia e falava contra, mas também não conseguiram impedir, não é? Foi igual O o São Abrigo Central também, né? A Sim. derrubada do Abrigo Central, né? Por Murilo Borges. Né? Todo mundo foi contra, mas em Fortaleza se derruba tudo. É esse o meu questionamento. Né? E outra, os cidadãos não se apropriam disso da cidade. Infelizmente, a gente não vê as pessoas ligando para isso. Né? E muitas vezes até comenta que é besteira, né? Gastar dinheiro com isso, com patrimônio, né? E Fortaleza está se tornando, sabe o que, Isabel? Uma cidade que ela não tem característica. Porque hoje, quando se fala em Fortaleza, mostra a beira-mar. Uma foto da beira-mar de Fortaleza e de Miami Beach é a mesma coisa. Você não consegue reconhecer que você está em Fortaleza, ou no Recife, ou em Miami, eu fui em Cartagena uma vez, na Colômbia, e achei a cara de Fortaleza, não a cidade murada, né? Porque ali é um patrimônio assim Sim, maravilhoso, mas a parte eu não nova de conheço. Cartagena era Fortaleza. Então, assim fica tudo muito parecido, é prédio Tudo alto. pasteurizado, é Ah, tudo igual. horrível. Aí a gente passa por enjoado, né? Anacrônico e tal, né? Exatamente. Tu quer aquela beira-mar antiga? Era, eu queria. É. Com coqueiro, como era, né? Sim. Agora dizer que a Você beira-mar. via o mar, Danilo, né? A gente É. desce. São poucas. Você lembra que todas as ruas desaguavam na beira-mar? A gente via o mar. Presta atenção, você não vê mais em E o todas. Ricardo, assim, o pastor Davis, Borto de Wolf Davis, né, que foi o fundador do Colégio Batista, era muito ligado à família do Ricardo, que é a família batista tradicional aqui, e ele dizia que quando comprou o terreno do Colégio Batista, possivelmente a Perina Rossi, do Colégio Batista você viu o mar, Caramba! você avistava o mar, E que época? porque ali era E mais falar de ainda, que época? 1951, Anos 50. anos 50, que o Batista foi É construído, né? mesmo, Danilo, dava pra ver o 50, mar. 51, acho que é de 50, 51 é o Cristos, né? Dá para ver o mar. Vou fazer um resgate dos colégios Dos também. colégios, Vou das pegar os escolas, 21 mais antigos que continuam, né? Não, depois a gente faz como Maria os, Goretti, que não existe os mais, que né? derrubaram, É. né? Mas é isso aí, Isabel. A gente hoje tem uma cidade, a Beira-Mar não deixa de ser bonita, em termos modernos. A Não, Beira-Mar, que ela é boa de se andar, ela é alegre. É isso que a nossa população valoriza e eu não discordo, não, de se fazer. Mas sendo que o retrato de Fortaleza é a beira-mar e acabou-se. Quantas lagoas nós temos aqui gigantescas? Você reparou? Vamos fazer o resgate e das não, lagoas. E não são e não aproveitadas. são nem lembrados, né? Tem uma paia, tem a da Vajota, né? Olha, a gente tem, se for ver as grandes, nós temos a Sapiranga, que é gigantesca, Messejana, Parangaba, que para mim é a mais bonita de todas, tem o Opaia, tem Maraponga, que está no total abandono, Caramba. tem a do Mondubim, certo? Que são das grandes, e a Lagoa de Porangabuçu. Agora nós temos o Açude de João Novos, nós temos a Lagoa do Campos do Pici, nós temos a Lagoa do Papicu, nós temos a do São Gerardo, ali. Se você for ver, São Fortaleza tem Geraldo lá. tem lagoa. Tem, sim. Se você pegar o polo de lazer da Sargento Hermínio, você dá nela. Porque do outro lado é o São Gerardo. É pra cortar, viu, minhas burradas? Não, mas não é porque, assim,
eu tenho que andar muito mais em Fortaleza do que você. Tem a própria Lagoa do Urubu, da Estrada do Urubu, que é a Francisco Sá. É muita Enorme. lagoa. Fortaleza você vê de cima, sendo que qual delas você pode usar para balneabilidade, para pescar? Nenhuma. Tudo com esgoto sendo jogado. Eu fiz um resgate do sistema Papicu, Varjota, porque ali na Lagoa do Papicu nasce um riacho que deságua do riacho Maceió, que começa na Tavares Coutinho, que deságua no mar, né, ali na Hum. estátua de Iracema. Aí o pessoal mostra muitas vezes aquela coisa escura de esgoto, eu fui mostrando de onde vem o esgoto desde o começo. Então não existe interesse público, aqui tudo é especulação. Fortaleza é a 7ª cidade com maior densidade populacional do Brasil, a 8ª. E a capital, a primeira. O Pirambu é um dos bairros mais densamente povoados da América Latina. Nossa. Preste atenção que nós estamos verticalizando os nossos bairros, né, mais periféricos. Por quê? Porque não tem mais terreno. E tudo isso, todo esse esgoto vai ser jogado onde? No mar. É, como Aí já você disse. tem. Você pega aí da Semácia a balneabilidade das praias, não tem. Onde você tomar banho. Essa das lagoas eu fiquei impressionada. É coisa, Isabel, olha, é mais de um podcast para a gente falar de É, natureza mas nós também. vamos voltar. Nós vamos voltar com É. temas específicos. Danilo, tem horas que bate um desânimo, que quando eu O tempo vejo. inteiro, Isabel. O tempo Mas você inteiro, mas eu também não não posso. Eu desiste. tenho que ficar me reinventando. Tu acha que tem jeito? Eu estava Que comentando, algum dia a gente vai conseguir manter pelo menos o patrimônio, assim, minimamente, quando com o que tiver, a gente ainda quando tem. tiver, porque recurso tem. Tem recurso do Fundub, que era para ir para o patrimônio, que a prefeitura joga para outra coisa. Quando a gente tiver um gestor que tem amor pela cidade, que tem pertencimento à cidade. Senão vai ficar só essa política chata que se faz, principalmente polarizada, sabe? Que eu pouco estou ligando, sabe? Até porque dentro de uma Câmara eu vejo coisa boa e ruim da direita, coisa boa e ruim da esquerda, Sim. e no resto o que falta, sabe o que é? Projeto. É gente que queira trabalhar mesmo pela cidade, amando a cidade, conhecendo ela, entendeu? Então, assim, o meu mandato é um mandato que é totalmente alheio e Independente. avesso a isso. Independente. Senão eu não trabalho, né? E infelizmente o que as pessoas gostam mais é dessa briga de picuinha e desse blá 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 velho besta que não vai levar ninguém a canto nenhum. Essa é a realidade. Por isso que eu prefiro trabalhar com projeto, fazer a minha parte e outra. Assim, graças a Deus, eu estou na política sem depender dela. Eu não dependo nada dela. Graças a Deus, né? Então, se tiver de continuar na política, continua. Se não tiver, a gente deu a contribuição, mas a gente vai continuar falando. Mas enquanto tiver, Enquanto vai tiver, eu vou continuar trabalhar. lutando. Eu sou viciado. Um amigo meu disse: graças a Deus, o teu vício é para coisa boa. Eu digo: pois é, sou viciado em trabalho, então para mim pouco importa, né? Obviamente, quando você começa a aparecer mais, vão ter aqueles que vão te criticar. É inerente, né? Eu não estou muito preocupado, não, né? E crítica, eu estou fazendo o meu trabalho e ele vai ser feito e realmente E tá é bom. muito, não é pouco, Isabel. Não, sim. Sim, mas precisa também, né? Ser colocado, né? Nem todo mundo sabe, Exatamente. né? Que existe. Que eu saiba, né? Eu sempre comento assim. Eu não conheço outro vereador que esteja preocupado com patrimônio. Não tem. Se existe, me desmintam, É. comentem aí, porque Não, eu sou a voz do que clama é no a voz. deserto. Mas eu queria mostrar o vídeo que eu falei do Ceará Moleque. Em janeiro de 1942, o repórter do Povo estava indo para a redação quando escutou um grande barulho aqui na Praça do Ferreira. Após alguns dias de chuva, o sol resolveu aparecer. A multidão estava na praça aqui, apontando para o céu e vaiando. Guilherme Rocha com o Major Facunda, em frente ao Excelsior. Descobriram que canalizava um vento. Então os marmanjos ficavam aqui, na chamada esquina da Broadway, esquina do pecado, esperando que as meninas da escola normal passassem. Quando elas passavam, o vento dava e levantava a saia. Quintino Cunha era um advogado e político muito conhecido por suas tiradas, né? A gente não sabe se todas são realmente dele, mas conta que ele estava aqui na Praça do Ferreira, sentado no banco, quando alguém chegou, sentou e o banco quebrou. Ele se levantou e disse: essa é a primeira vez que eu vejo um banco quebrar por excesso de fundos. Com a seca de 1915, vieram os nossos irmãos fugindo e veio um bode também. Esse bode ficou sendo cuidado pelas pessoas que trabalhavam na Rosbach Company, ficou sendo o seu mascote, ali na Praia de Iracema, que era a Praia do Peixe. Esse bode, no final da tarde, subia aqui para a Praça do Ferreira, onde era alimentado e até cachaça davam para ele.
Ele foi eleito vereador no ano de 1922. É o nosso bode ioiô. Eu tenho um vídeo da Praça Ferreira, que eu não coloquei ainda, porque a gente ficou muito lá, mas eu já fiz de todos os prédios da Praça Ferreira e tem da Farmácia Pasteur. Vou já ver se tá ainda lá. Tá aqui no CapCut aí editado já. Mas eu vou É deixar para mesmo? soltar depois esse vídeo, Bacana, né? né? Vamos ver, tem todos os prédios, é muita coisa na Praça Ferreira também. Eu queria fazer um episódio depois, assim, a gente ir comentando, por exemplo, um vídeo desse, caso, né? Vamos marcar. Cada enfoque assim que você deu pra gente Perfeito. comentar. Por exemplo, o do bode, a história do bode ioiô, que é um personagem, assim, ficou como um personagem folclórico, né? Total. Não só da praça, né? Da nossa história. Da nossa história. E roubaram o rabo do bode, né? Um dia Roubaram desse. o rabo do Como é que pode, né? Mas de qualquer forma, só em o bode estar num museu, acho que Ah, já salvou muita coisa, total, né? total. Terem. E tem o Museu do Bode também, criado pelo Gerson Linhares, né? Que as pessoas poderiam visitar. Sim, era mais um, né? É. Danilo, e assim, pra gente terminar, o que tu acha do Museu do Ceará fechado Não, eu acho um há 8 absurdo. anos? Eu acho um absurdo o prefeito dizendo que vai construir um museu na Praia de Iracema. Olha, Como é? Pô, o prefeito disse que vai construir um museu na Praia de Iracema. Não, é, não consigo compreender essa falta de comunicação, sabe? Aliás, eu consigo, porque tudo é um fato político, né? E é quando se atrapalha, mais do que ajuda. Então, é o verdade. que eu faço, eu estou numa missão. Então, minha missão é essa, né? Quando tiver Deus querendo que eu continue nessa missão, eu continuarei pela minha cidade. Ah, Danilo, tem o quê? Eu sonho. Ah, queria ser prefeito da cidade, não tenho capital político, não. É muito difícil, né? Você ter capital político para um dia ser prefeito de Fortaleza. Mas se um dia eu fosse, as pessoas iriam saber que seriam 24 horas de trabalho pela cidade e pelo resgate da E cidade. só pela cidade, né? Eu Só não pela. preciso de outra coisa. Não preciso de outra coisa. Minha missão, assim, grande parte dela, eu profissional, está cumprida já. E, né, graças a Deus, a gente fez com bastante sucesso. Recebi agora o meu artigo de número 164 publicado. Publico cientificamente porque gosto de publicar com os meus alunos do mestrado. Ainda tem tempo de publicar Eu artigo tenho científico. 164 artigos publicados. É. Já orientei mais Caramba, Dani. de 450 em trabalho de conclusão de curso, dissertação de mestrado, tive quase 500 orientando. Para mim, isso aí é feito com prazer. Aí nem pesa, né, Danilo? De jeito nenhum. É isso. Né? Danilo, pois vamos marcar, né? Vamos marcar. Vai ter o Danilo parte 2. Parte 2. Eu Se Deus estou quiser. aberto, algo que eu amo realmente fazer e pode contar comigo e A eu, gente fazer um comentado. pronto. Eu agradeço aqui o convite, Isabel, e eu virei com prazer quantas vezes você quiser. Pronto. Obrigada. Nada. Gente, chegando ao fim aqui do episódio 1 do Danilo Lopes. Curtam esse vídeo. Compartilhe. É porque estão me obrigando a dizer isso, porque eu nem gosto. E se você não tiver gostado, não dê dislike também, né? Porque aí é sacanagem. Mande para os seus inimigos. Tchau e até a próxima.